Você já parou para pensar que você pode estar copiando um código ilegal para o teu projeto sem nem saber? Pode parecer paranoia, mas em 2025 isso já é um risco real. Todo mundo tá usando inteligência artificial para gerar código, equipes, times, indivíduos, mas quase ninguém sabe o que está por trás do código gerado. O que está por trás daquela inteligência artificial aí, falando legalmente sobre o assunto. Existe uma nova camada de complexidade que foi adicionada, já que agora a gente está usando a inteligência artificial, que pouca gente está discutindo, que é a IA pode estar te entregando um código que tem dono. E o pior, assim, se der problema, não é o modelo que vai ser punido. Não é o modelo que vai responder por aquilo. É você. É a tua empresa. É o teu negócio. Assim, vamos passo a passo aqui, com calma, estruturar esse pensamento, assim. Eu acho que é baixa a chance de você sair algemado do teu trabalho, alguém prender teu laptop e você ser preso porque você tava com preguiça de fazer um if, ou você tava fazendo um CRUD safado lá e pediu pra API. E pediu pra inteligência artificial. Mas vamos explorar aqui todos esses pontos. E eu queria primeiro agradecer. Isso foi uma pergunta feita pelo Pedro Almeida, ele me mandou mensagem lá no LinkedIn. Se você tiver qualquer dúvida em tecnologia, inteligência artificial, ou como acelerar a tua carreira e ter alta performance sustentável, é só mandar o comentário aí embaixo, que eu estou sempre buscando assuntos interessantes para a gente conversar aqui. Muita gente acha, e aí eu queria falar sobre o mito do código sem dono. Porque muita gente acha que tudo que a IA gerou é livre, que pode ser usado à vontade, que tudo é sem dono, mas não é bem assim. Inclusive, para a geração de conteúdo 100% por IA, já foi decidido que não tem proteção autoral. Agora, mas e se o sistema recriou alguma coisa como um código? E para isso usou um código protegido? Aí muda de figura, porque aí você que está na reta. Por exemplo, se o modelo foi treinado usando códigos que têm licença fechada e você está usando aquele modelo, muitos modelos anunciam, né, que usam base de dados pública, base de códigos pública como o GitHub, algumas coisas do Stack Overflow, mas na prática, se você copia e cola o código gerado para IA no teu projeto, você pode estar adicionando no seu projeto a obrigação da tua empresa abrir o código-fonte inteiro. Sem nem saber. Eu tive a oportunidade, ao longo da minha carreira, de trabalhar muito perto da comunidade de software livre. Sempre adorei a ideia, defendi os princípios, eu já organizei evento, eu já dei palestras, eu já ajudei a fomentar o uso e a criar projetos de software livre. Eu não sou advogado, isso aqui não é uma opinião legal, mas o que eu posso te dizer da minha experiência, depois de estudar bastante sobre licença de software, é que existem diferentes formas de você licenciar o seu software. Algumas deixam um software privado, outras deixam um software aberto. E dentro das licenças abertas, tem licenças que são mais permissivas, que liberam o uso do código. Tem outras licenças, como a GPL, por exemplo, que exige que qualquer software derivado dela também seja aberto, também siga a licença. É aqui que começa o problema. Porque se uma IA foi treinada com um código protegido por esse tipo de licença e gerar alguma coisa parecida, isso pode contaminar o teu projeto.
mesmo que você não tenha feito isso de má fé, assim. Esse risco, e aí eu queria explicar o conceito do que eu estou chamando de contaminação, assim. Quando o código gerado, ele traz junto as obrigações legais das licenças originais. Eu vi alertas seríssimos de ferramentas e de especialistas em compliance dizendo que está se abrindo uma avenida e que a gente pode ser obrigado daqui a pouco a revisar código de projeto, a reescrever texto de código ou abrir código inteiro, dependendo da contaminação de licenças que isso possa causar. Embora eu ainda não tenha visto nenhum caso real de multa ou de penalização com isso. Você pode estar gerando um código que obriga legalmente a abrir tudo, por causa da licença original dele. Ou pior até, que expõe os dados dos usuários, assim. E a gente vive hoje um momento que o risco, ele não é mais técnico. O risco já está se tornando legal. Eu já falei sobre usar IA de forma técnica, os perigos disso. A gente está indo para um passo de legalidade agora. Porque, inclusive, no Brasil, 10 de dezembro de 2024, o Senado aprovou um projeto de lei para criar um grande marco regulatório da inteligência artificial. O que isso significa para você? Que, como desenvolvedor, se você ficar usando a estratégia do copia e cola, código gerado pela inteligência artificial, tem alguns pontos que podem pesar. Eu vou destacar algumas coisas do projeto de lei sem profundidade, mas eu anotei aqui, ó. Eles querem adicionar classificação de risco. Então, determinado software vai ter determinado risco. Vai ter um software de alto risco, vai ter software com risco excessivo, para o uso de sistemas de inteligência artificial. Então, software de autenticação, software financeiro, software de avaliação de candidatos, empregam um risco mais excessivo e esses vão ser mais regulados. Estão falando em transparência, estão falando em governança, estão falando em supervisão humana, estão falando em direito autoral e licença, estão falando até em responsabilidade civil e penalidade e já surgiu o número de 50 milhões de reais de multa para penalização em projetos que usam inteligência artificial. Se você quiser saber um pouco mais, vale a pena ler o projeto de lei. É o 2338/23. O pior disso tudo é que não é a inteligência artificial que vai assumir a culpa. O pior disso é quem integrar código no produto, quem colocar aquilo em produção, é quem responde à empresa, é você. Então, antes de usar aquele trecho mágico gerado pela inteligência artificial, você tem que se perguntar assim, eu estou seguro com a origem disso aqui? Eu estou seguro com a licença disso aqui? Eu estou seguro com o risco que isso representa no negócio? Não basta só escrever assim. O mercado está entrando em uma era em que usar inteligência artificial sem pensar pode custar muito caro. Eu fiz um vídeo e meu editor me falou que agora é desse lado aqui, quer dizer, sempre foi e eu tava sempre botando o dedo do lado errado. Onde eu explico como eu uso a inteligência artificial para programar. E aí lá eu citei 3 aspectos. Primeiro, nunca deixe de ler o que foi feito. Segundo, nunca aceite uma resposta que você não entende. E o terceiro, nunca confie num código que você não testou. Talvez a gente precise discutir, e aí queria saber a tua opinião aqui nos comentários, se a gente deveria adicionar um 4º item assim, que é documente o uso da inteligência artificial no teu projeto. Onde ela te ajudou, o que você fez, talvez salvar o prompt que gerou aquilo ali, as edições que você fez, o que a gente pensa hoje no timeline de projeto, onde a gente tem todas as alterações por commit. Talvez o commit ele tenha que envolver ali mais informações sobre o que foi usado para gerar aquele commit.
E assim, falando de tendência no futuro, existem países que já vão começar a exigir identificadores obrigatórios para a criação de conteúdo criativo usando inteligência artificial. Aí eu tô falando de vídeo, tô falando de imagem, tô falando de música, mas o desenvolvimento de software é uma atividade do mundo criativo, muito mais do que do mundo de exatas. Pode ser que a gente ainda veja uma cascata disso para o desenvolvimento de software. Deixar obrigatório lá, exibir que aquilo foi feito com inteligência artificial, né? Ou foi feito com o uso de inteligência artificial. A gente pode ver no futuro também uma exigência maior na transparência dos dados de treinamento. Porque eu não sei exatamente que conteúdo foi usado para treinar um modelo específico. A gente, aos poucos, pode começar a ver bem mais isso. E software corporativo vai sofrer cada vez mais auditoria, né? A gente está caminhando para um cenário em que cada linha de código, na minha visão, vai precisar dizer de onde veio. Ter lá a cadeia de custódia daquela linha de código, como ela foi pensada e como ela foi gerada. E aí ainda dizem que a gente vai precisar de menos desenvolvedor de software, né? E não de mais. Adicionando trabalho, adicionando etapas, a tendência é que a gente precise de mais gente para fazer a mesma coisa. A inteligência artificial que vem para ajudar e acelerar, no fim das contas, pode ser um grande impeditivo aí para que se faça código mais rápido, para que se faça software mais rápido. No futuro, assim, eu acho que não vai saber bastar programar. Você vai precisar saber de onde vem o que você programou. Fica esse pensamento aí para a gente continuar a conversa e continuar discutindo isso. Se você gostou desse vídeo, tem um outro que você vai gostar, onde eu falo sobre o programador que parou de pensar e como ele vai ser atropelado no futuro. Recomendo que você assista. Por hoje é isso. Um excelente dia para você e aquele abraço.